Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este vídeo. Aqui neste canal eu falo sobre autoconhecimento, sobre reprogramação mental e lei da atração. Este vídeo eu vou falar sobre o processo do despertar e uma das suas fases mais desafiadoras, que é a noite escura da alma. A noite escura da alma, ela parece muito com uma depressão, mas não é. Ela é uma jornada que te leva para a profundeza de si mesmo, E eu vou relatar neste vídeo como foi a minha experiência passando por esse processo, tá bom? Fica comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Para receber os próximos conteúdos que eu trago aqui. Bom, o ano em que tudo aconteceu comigo foi 2019. O meu processo no despertar, na jornada do despertar espiritual, começou em 2015. Eu tenho um vídeo anterior que eu falo como foi o meu início. E esse aqui eu já estava assim, já compreendendo muitas coisas que eu estava passando, já estava mais forte internamente, mas ainda meio assim, lá e cá, porque eu estava passando por muita coisa, estava no processo do ninho vazio, que os psicólogos falam que é uma síndrome, que as mulheres passam quando os filhos crescem e saem de casa, a gente passa por um processo de perda da essência, a gente se sente literalmente vazia, porque a gente tem que se reencontrar, saber quem é novamente, porque foram anos e anos cuidando da família, cuidando dos filhos, e depois que os filhos saem de casa, o casamento se dissolve, a gente olha para um lado e para o outro e não se enxerga mais, A gente fica sem identidade, porque a gente já não é mais mãe, já não é mais esposa, e a gente perde toda aquela estrutura que já estava montada durante muitos anos, aquela rotina. Quando isso se dissolve, a gente fica realmente sem saber quem somos e para que servimos, o que a gente vai fazer dali para frente. Então eu estava já neste período, E aí aconteceu que eu tive a oportunidade de ir para a Europa, Eu fiquei por lá durante 11 meses. E quem é imigrante sabe que ir para fora do seu país não é algo. Muitos romantizam, a vida no exterior, mas quem está lá fora sabe os desafios que enfrentam e as dificuldades, de lidar com culturas diferentes, Até o ar é diferente, a água, tudo é diferente, então é meio complicado, a adaptação e tudo. E eu estava ali, naquele país onde eu já estava trabalhando, eu morava sozinha, aluguei um apartamento, eu fui para lá porque minha filha mora lá, e fui para conhecer minha neta e acabei ficando no país, mas eu não fiquei morando no mesmo local que ela trabalha, que ela mora, aliás. Eu fui para outra cidade, maiorzinha, aluguei um apartamento, fiquei lá morando sozinha e fui trabalhar. E trabalhando num restaurante, eu fazia muita amizade, o pessoal gostava muito de mim ali, e, e entre todos os clientes que entravam, um rapaz se destacou, Um rapaz se destacou no meio dos clientes, porque ele era muito risonho, muito brincalhão. E a gente fez amizade, porque brasileiro se entende,
E no meio daquele monte de estrangeiro ali, eu e ele, a gente se identificou bastante. E ali começou uma amizade, né? Só que teve um acontecimento que foi onde tudo começou. Um certo dia, de manhã, eu estava acordando, estava deitada, né, na minha cama, e vi como se eu estivesse sonhando, mas não foi um sonho. Muitos chamam isso de premonição. Eu tive como uma visão, como se eu estivesse vendo esse rapaz sofrendo um acidente automobilístico. Né? Ele sofreu um acidente onde ele perdia a vida. E aquilo me deu um impacto muito grande e eu não sabia o que fazer, e era manhã, e eu sabia que toda manhã ele dirigia 4 horas da casa dele até o local onde eu trabalhava, que era onde ele também trabalhava na mesma região, só que ele morava longe, em outra cidade, e todos os dias ele fazia 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, dirigindo, né, do trabalho para casa, de casa para trabalho. E essa coisa ficou na minha mente, me perturbando, né? Eu vivia com angústia muito forte no coração, e eu passei a ligar para ele, né? Peguei o telefone dele, passei a ligar para ele, para saber sempre como é que ele estava na estrada, né? E a gente acabou fazendo amizade, e todos os dias que ele ia trabalhar, ele ligava a câmera e a gente ia conversando, né? Na carrinha, que é um carro específico de trabalho que tem lá, né, na cidade. A gente ia conversando, né, no, no trajeto, todos os dias. E eu sempre perguntava para eles, né, se estava tudo bem, como é que estava o trânsito e tal. E a gente ia conversando até ele chegar no destino final dele, que era o trabalho. E na volta, a mesma coisa. E teve um dia que eu liguei e nada, não atendeu. Eu liguei várias vezes, não atendeu. E aquele aperto no peito, e nada dele atender. Aí eu fui ligando, e demorou a resposta. Aí eu fiquei agoniada até que ele me retornou. Aí ele falou: "O que foi, Lisnara? Tá tudo bem?" Eu falei: "Eu quero saber de você. Tá tudo bem? Você tá bem?" Aí ele falou: "Sim, tô bem, tá tudo bem. Eu só não te retornei porque tinha outras pessoas na carrinha e eu não tive como te retornar. Mas tá tudo bem." Eu falei: "Que bom, graças a Deus." Aí tá. E nada dessa angústia passar, nada de passar. Né? E eu já estava vivendo outras coisas, porque além disso que eu vou contar aqui, eu tive perdas da minha irmã aqui no Brasil, né? E quem está longe sabe como é complicado passar pelo processo de perda de alguém à distância, né? Alguém que você ama, né? Minha irmã já estava doente quando eu saí do Brasil, mas ela não tinha me contado, né? Porque ela não queria que eu perdesse a oportunidade de viajar. Então ela veio a falecer quando eu estava lá, né? Eu não pude me despedir. Eu tinha um filho de criação também que foi assassinado quando eu estava lá, né? Outra pessoa muito querida, meu ex-sogro. Então foi assim uma avalanche de coisas que foram acontecendo, e eu fui ficando cada vez mais oprimida, mais dolorida, entendeu? Então foram muitas coisas. Só que o que aconteceu com esse rapaz foi algo assim que veio para lacrar mesmo, e o impacto foi muito forte. Né? Aí todos os dias eu e ele entrando em contato, aí teve um final de semana que ele falou assim: "Linara, eu posso ir aí pra gente
sair, né, se divertir, eu te levar para passear, que você fica muito preso em casa, porque era um local que não tinha ônibus público, né, não tinha transporte público. Era uma cidade muito pequena, então transporte público não havia. Então eu ficava muito em casa porque eu dependia de outras pessoas para me levar nos lugares, né, e tal. Quem mora no interior dessas cidades estrangeiras sabe como é. Aí, o que aconteceu? Ele pegou, veio, né? A gente saiu, deu uma volta pela cidade, fomos nos pontos turísticos, tudo, até o momento que ele falou comigo que ele estava de viagem marcada para vir para o Brasil, porque ele estava com saudade dos pais, né? Da filha pequena que ele tinha, e que ele ia viajar no final do ano. Isso já era dezembro. Ele viajaria na próxima semana. Aí eu falei com ele, né, o que eu estava sentindo, que eu estava com uma angústia muito forte, que eu estava sentindo que ele não era para ele fazer a viagem, porque eu não estava me sentindo bem, eu já estava já há dias, né, com esse sentimento que alguma coisa ruim ia acontecer e tal, e falei tudo que eu estava sentindo. Ele não duvidou, ele acreditou em mim e tentou desmarcar a passagem por 4 vezes, mas ele não conseguiu. Como era final de ano, né, a gente sabe que final de ano e tudo que acontece no Brasil, né, verão, né, próximo de carnaval, essas coisas, a passagem fica muito mais cara e ele não conseguiu desmarcar. E como era um valor bem significativo, ele falou: Lisnara, não tem jeito, eu vou ter que viajar. Eu vou ter que viajar porque eu não posso perder esse dinheiro, né? E também eu tô com muita saudade dos meus pais e quero rever minha filha, que já tem muitos anos que eu não vejo. Tá bom. Mas vai e me deixa sempre sob aviso, né? Me diz tudo o que tá acontecendo. Eu, não, tá bom, tá bom. No dia da viagem, ele ficou conversando comigo por videochamada o tempo todo, né? Ele foi na loja, comprou uma roupa bonita para ele viajar, aí ele me mostrou, né, por videochamada, perguntou se a roupa era bonita e tal, né, e assim foi. Passando o dia, foi na lavanderia, sempre alegre, sorridente. Na hora de sair para o aeroporto, né, ele sempre por videochamada, me mostrando que ele estava bem, né, o trajeto, passou na casa da amiga dele para deixar o carro guardado na garagem, né, entregou a chave. O amigo dele, outro amigo, né, que ele ia para o Brasil junto com um amigo português. Aí um dos amigos foi levar eles no aeroporto e fomos, né, ele tirava foto toda hora, mandava foto para mim dele no aeroporto e tal. E tá bom, aí chegou o momento de embarcar, embarcou e assim passou. Depois ele viajou na sexta, no sábado de manhã ele chegou no Rio de Janeiro e fez uma videochamada para mim, né, comigo, e falou que ele ia pernoitar no hotel porque ele perdeu o voo que ia para Belo Horizonte. E que ele estava bem, né? Ele estava alegre, brincando com o amigo dele, jogando travesseiro um no outro e tal. E tudo bem. Aí eu falei com ele, tá bom, né? E continua assim, vai descansar e amanhã a gente se fala, antes de você embarcar. No sábado de manhã, eu tinha que sair. Aí liguei para ele para saber como é que ele estava, que horas que ele ia pegar o voo. Ele estava brincando com o amigo dele no quarto, jogando travesseiro um no outro, muito feliz, né? Sorridente ali, brincando. E pegou e falou: Olha, eu vou pegar o avião, o próximo voo, meio-dia, e vou direto para casa.
Depois, mais tarde, a gente se fala. Falei, tá bom. Assim que você puder, me dê notícias para dizer que tá tudo bem. E assim foi. Ele, não falei mais com ele. Aí, né, meio-dia e pouco, foi passando as horas. E o silêncio, né? Eu pensei assim, bom, ele deve estar, né? Vou deixar ele à vontade, porque ele deve estar curtindo a família e tal. Só que passou o dia, passou a noite e nada de notícia. Aí eu comecei a ligar, né? Liguei de noite, já no sábado, liguei, nada de ninguém atender. Eu passei a noite toda com aquela agonia e a visão daquele acidente na cabeça, me perturbando, a noite toda. Aí, quando foi de manhã, eu liguei mais uma vez. Liguei, deixei o telefone tocar. Liguei, nada. Aí, quando eu tava assim, já sem, sem saber mais o que pensar, meu telefone tocou. O telefone tocou, eu corri para atender, era uma videochamada. Quando eu atendi, era uma mulher. E essa mulher estava chorando muito, muito, muito. Aí ela falou: Oi, amada, bom dia. Meu nome é Fulana, eu sou irmã de Fulano. Meu irmão chegou ontem, muito bem, só que ele mal almoçou, pediu a moto do meu marido emprestada, porque ele queria ver a nossa avó. Ele sofreu um acidente no caminho, ele mal saiu de casa, com 10 minutos, a polícia ligou, avisando que ele tinha batido na traseira de um caminhão e não resistiu. Aí foi o desespero, né? Foi um desespero, o chão se abriu. E eu comecei a perguntar por quê? Por que eu? Né? Foi um momento assim de quase loucura, porque eu não entendia por que eu tive esse momento, esse aviso, né, que alguma coisa de ruim ia acontecer com aquele rapaz. Não consegui entender por que ele entrou na minha vida, por que a gente passou por essa amizade tão forte, por que as coisas aconteceu do jeito que aconteceu. E eu caí assim dentro de mim, sabe? Mergulhei para dentro de mim. Foi um período muito difícil. Eu não consegui mais trabalhar, eu não consegui ter alegria mais, né? E assim, eu ficava assim, não tinha força para sair de casa, porque aquela visão não parava de me perturbar e aquele sentimento de impotência, você saber que algo vai acontecer com a pessoa e você não pode fazer nada para ajudar, é muito complicado. Então, quando eu vi, eu já estava, sabe, sem querer sair de casa, sem perspectiva nenhuma, então não fazia mais sentido eu continuar naquele país, porque eu não conseguia mais ter vida, né? Eu não conseguia trabalhar, porque o local que eu trabalhava era onde ele ia todos os dias, né? Todos os dias eu atendia ele para oferecer a mesa, né? Servir ele e tal. Então, para mim ficou insustentável voltar para o trabalho, eu não tinha coragem. Eu ficava perguntando como que eu ia entrar naquele salão, né? E rever aquela cena toda. Eu falava, não, não tem como. Então, eu perdi o emprego, né? Eu estava sozinha no país, né? Que não era o meu. E eu fui me deteriorando, né? E não queria sair do quarto, fiquei isolada, não queria ver ninguém, até o momento que eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que voltar para o Brasil para procurar uma ajuda, que eu achei que estava enlouquecendo. Vou ter que procurar uma ajuda psicológica, né? Vou ter que fazer um tratamento de depressão, que eu achei que eu estava em depressão. E voltei, né? Voltei.
e fui atrás de ajuda. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de ajuda médica, né? Só que a gente que está passando por esse processo de busca interna, a gente sabe que não é uma doença, que é algo espiritual. A gente sente que é algo espiritual. E nesse processo, né, eu fiquei 2 anos dentro de casa sem querer ver ninguém. Nesse meu processo, eu pude ver quem era amigo, quem não era amigo, quem era família, quem não era família, né? Eu enxerguei muita coisa dentro da religião que eu seguia, e eu vi que ali também era uma coisa que dissolvia na minha mente, porque muitas das coisas que eu acreditava não me fazia mais sentido. Então eu comecei a entrar para dentro de mim. E com 2 anos e meio mais ou menos, eu comecei a entender todo esse processo. E uma coisa que eu entendi é que tudo que eu tinha vivido era para eu perceber que o que eu estava passando já existia na minha vida desde criança, porque eu já tive outras experiências parecidas com essa. Essa foi muito mais forte, né? Essa questão da premonição foi muito mais forte. Mas eu já tive outros acontecimentos na minha infância parecidos, e tudo referente ao falecimento de alguém. Eu sempre senti antes da coisa acontecer. Sempre tive essa, como é que eu vou dizer, essa sensibilidade, né, de saber quando algo vai acontecer. Não me pergunte como, você pode me achar maluca, né? Se você não entende o que eu estou falando, você pode me achar uma louca, mas é o que eu vivi, tá bom? É o que eu vivi e é o que eu sinto. Eu vim compartilhar com você, porque você pode estar passando por esse processo. Pode ser que não seja igual ao meu, porque a noite escura da alma, ela acontece por diversos fatores, né? É alguém que perdeu alguém querido, né? Um parente, um amigo, uma mãe, né? Por morte, ou um casamento que se dissolve de uma hora para outra, né? É alguém que tem empresa e perde tudo e também se vê assim sem rumo, sem norte, né? Então tem vários fatores que fazem com que a pessoa entre nessa escuridão e não veja saída. A noite escura da alma, ela é como se você tivesse em mar aberto se afogando, né? O afogado, quando ele está naquele processo de agonia, né? Querendo salvação, ele começa a tatear o mar, né? Na esperança de se agarrar em algo. Então a maioria das pessoas, o que faz? Começa a buscar fora e não olha para dentro. Aí tem pessoas que mergulham nas drogas, na bebida, na pornografia, né, na promiscuidade, em relacionamentos que não dão em nada e fica trocando de relacionamento em relacionamento, porque está numa busca incessante por salvação do lado de fora. Mas o próprio Cristo disse que o reino de Deus está dentro de nós. Nós temos que olhar para dentro de nós, porque a única pessoa que pode nos salvar somos nós mesmos, a partir das decisões que tomamos. Então, nesse processo, muitos vão atrás de religiões, né, vão atrás de várias coisas do lado de fora e não olham para dentro. Só que você só consegue sair desse processo no momento em que você se desapega do ego, né? Porque o ego é que te faz ir em busca de algo, né? Para te preencher. Só que você só se preenche de si mesmo, olhando para dentro de si.
Então, tenha calma. Eu vim aqui nesse vídeo te falar se você estiver passando por esse processo, tá bom? Se você estiver nessa fase do despertar, eu só quero te dizer que tenha calma, porque isso vai passar. É só mais uma fase, tá bom? Essa escuridão é momentânea e daqui a pouco a luz vai chegar e ela vai se dissipar. A noite escura da alma é um processo de busca interna. É para você entender que você tem que se libertar do ego, porque é o ego que faz com que a gente fique indo atrás de coisas que não fazem sentido para nossa vida. Como eu disse, é só mais um período e logo isso vai passar, tá bom? Eu te convido a se inscrever no meu canal, dar um like no vídeo e eu volto em breve com mais conteúdos assim para você sobre autoconhecimento, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.